A Ferrari era a favorita na Hungria, todo mundo dizia que ela tinha o melhor carro e os melhores tempos para marcar a pole position e, claro, ser a favorita ainda a ganhar a corrida lá no domingo. Mas quem apareceu mesmo foi o Lando Norris, o atual campeão do mundo. Lando Norris marcou o tempo mais rápido e não foi aquela pole position só no motor, só no design do carro. Foi também no braço, para calar todos que diziam que o Lando era o pior campeão do mundo defendendo um título dele numa temporada. Esse deve ser o ponto mais alto que a McLaren chegou até aqui, e hoje eu digo para vocês que é a principal oportunidade que ela tem, obviamente, de conquistar uma vitória nessa temporada. Foi uma pole position decidida por 12 milésimos de segundo, e atenção, a McLaren marcou a primeira pole position não Mercedes, eu explico, não sendo um carro da Mercedes nessa temporada. Sabemos que o motor ainda é o mesmo motor Mercedes, mas é uma primeira pole position não equipe Mercedes de 2026. E além disso, tivemos uma outra surpresa, uma surpresa entre aspas. A Aston Martin do Fernando Alonso conseguiu se classificar para o Q2. Vai largar na 15ª posição ou 14ª e mostra que esse carro da Aston Martin, pelo menos um novo, tem muito potencial e quando chegar o novo motor, coisas irão acontecer depois da pausa de verão. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês e hoje estou aqui para resumir tudo o que aconteceu na classificação, que foi maluca, tá? Inclusive o George Russell teve problemas no carro que pode representar um problema ainda maior na largada se a coisa for grave. Já te explico. Mas bem, antes disso, vamos explicar como que foi, né, como que ficaram as classificações. Vou colocar a tabela aqui do lado para você ver, e aí a gente vai discutindo tudo o que aconteceu. Bom, eliminados no Q3, ficou o Sérgio Pérez com a Cadillac e Valtteri Bottas também, dessa vez o Bottas classificou na frente do Pérez, Alex Albon e Carlos Sainz, duas Williams também, e uma Haas que foi do Oliver Berman. A surpresa aqui tenha sido o Ocon. Alonso não vai classificar de 15º, 16º, o Alonso vai largar, classificou porque 2 já é uma vitória. 15º para o Esteban Ocon, 14º para Gabriel Bortoleto, 13º Franco Colapinto, 12º Pierre Gasly, 11º Racing Bulls. Você deve estar reparando que a Audi largou a zona Vasco e Ceará, mas foi por uma boa razão, porque o Nico Hülkenberg classificou para o Q3. Ele vai largar na 10ª posição. Em nono, Arvid Lindblad, Isaac Hadjar em 8º, George Russell em 7º, e aqui vou até abrir um parêntese aqui. George Russell, todo mundo sabia que a Mercedes estava mal. A Mercedes não tá muito bem nesse final de semana. Se ganhar a corrida no domingo vai ser uma pequena surpresa. Todo mundo sabia que a Mercedes estava mal. Era talvez a única oportunidade que o Russell tinha de conseguir ganhar do Antonelli em alguma coisa. Não ganhou. Vai largar de 7º atrás de Max Verstappen na Red Bull, Oscar Piastri na McLaren e de Kimi Antonelli na Mercedes. Fez o 4º melhor tempo, ficou a 2 décimos do melhor. Leclerc em 3º, Hamilton em 2º, 12 milésimos de desvantagem, na verdade, para o pole position, e o Lando Norris, como já adiantei no vídeo, largou na 1ª posição. E quem viu a classificação sabia muito bem que existia uma favorita, e era a Ferrari. Pelo menos no começo do final de semana, na sexta-feira. Depois, agora no sábado, a McLaren começou a aparecer. A McLaren começou a mostrar que o carro tinha um potencial para entregar lá em Hungaroring. Mas a gente não acreditava tanto, porque nas mini sessões, né, no Q1, Q2, Q3, a Ferrari sempre tinha um carro forte e o Hamilton, minutos para o final da sessão, marcou o tempo mais rápido seguido do Leclerc. A McLaren estava ali brigando, estava tentando atrapalhar um pouco, mas as coisas, quando acontecia, a Ferrari ia lá e superava. Quando a McLaren marcava o tempo rápido, a Ferrari ia lá e topava, vamos dizer assim. E no finalzinho, aconteceu o caos completo. A começar pelo Verstappen, que rodou sozinho na última curva e, bom, já não estava com o tempo rápido, ficou com o tempo que tinha. George Russell passou, fez o 7º melhor tempo e parou o seu carro ali depois da bandeirada, que o tempo já tinha esgotado. De acordo com o rádio dos mecânicos, ou melhor, dos engenheiros, o Russell teve uma ordem de parada, que é pare esse carro, em outras palavras, pare antes que piore. Resta saber o que foi que aconteceu.
No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não sei. Caso eu descubra durante a edição, eu vou colocar aqui. Mas se o Russell não conseguiu vencer o Antonelli na classificação hoje, numa pista que é a Hungria, que é difícil de ultrapassar, tem praticamente 1 ponto de ultrapassagem. Claro, tem todo o resto da pista, mas na maioria das vezes é 1 ponto de ultrapassagem, que é a curva 1, o hairpin. Se ele tiver um problema nesse carro, ele tiver que largar dos boxes, aí realmente o campeonato explode assim, pá! O campeonato do Russell acaba, basicamente. E ele vai ter que... Mas eu acho que não, eu espero que não seja nada grave. Eu acho que a Mercedes parou para evitar o pior. E caso o pior aconteça, talvez não seja algo tão ruim assim. Assim eu espero, tá? Caso eu encontre alguma atualização, eu coloco aqui para vocês assistirem. E nos últimos segundos, o Lando Norris marcou no tempo mais rápido, ficando assim com a pole position. E eu volto a repetir o que eu disse na introdução. Não foi uma pole position... Não vou dizer que foi muito surpreendente, pelo que a McLaren começou a aparecer de leve, aos poucos, a partir do finalzinho da sexta. Mas foi uma pole position que... Foi braço, gente. Foi braço. O Hamilton tava dando tudo de si. O Hamilton na Hungria, ele é um mestre. A gente sabe disso. O Hamilton na Hungria é um piloto que venceu muitas corridas, muitas pole positions. O Hamilton na Hungria é um mestre. Tanto é que ele ganhou uma curva agora. Tem uma curva em homenagem ao Hamilton. Se não me engano, é a curva 3. Mas o Lando Norris, mostrando que de fato ele tem sim um talento para ser campeão do mundo, para pilotar na Fórmula 1, para liderar a McLaren, foi lá e tomou a pole position do Hamilton por 12 milésimos. Quando você classifica numa pole que é 3 décimos, meio segundo, a gente coloca muita culpa no carro. Mas quando é uma questão de milímetro, a gente tem que dar o crédito ao piloto. Não tem jeito. Então, Lando Norris, parabéns pela pole position, calando muitos críticos, né? Que andaram pegando pesado com ele na última temporada. Dito isso, não é como se ele não tivesse dado motivo também, né? Aquela entrevista que ele deu dizendo que não se importa com o título também, você tá de brincadeira com a minha cara. Mas bem, agora, momento clubismo aqui. Foi muito bom ver a Aston Martin classificando pro Q2. Não tô me contentando com pouco, não tô me contentando com briga pelo rebaixamento, mas foi muito bom. Porque o Alonso conseguiu classificar esse carro ali na última vaga e ficou com a última vaga, né? Foi o pior tempo do Q2. Mas aquele carro de fato mostrou que tá mais equilibrado e que os pilotos conseguem prever mais as reações do carro, né? O que ele vai fazer na forma como você entra ou sai de uma curva. Os pilotos estão mais tranquilos. Coisas acontecerão a partir do GP da Hungria se o motor de fato vier funcionando corretamente. Se a gente já tiver o que aconteceu com o carro, o que tiver com o motor, aí vai ficar cada vez mais difícil de uma equipe do meio classificar para o Q3. Porque vai ser uma briga Racing Bulls, Aston Martin, já estou prevendo, Audi, Alpine. A briga vai ficar feia ali, só tem 2 vagas, tá? Porque as outras 4 equipes, cada um tem 2 pilotos, 8 pilotos, todo mundo já tem vaga no Q3. Se a Aston Martin conseguir entrar nessa briga, no ano que vem a coisa vai ficar ainda mais engraçada, vamos dizer assim. E depois da gravação desse vídeo eu descobri que existem pilotos que podem ser punidos nesse grid de largada aí. O primeiro deles sendo o Hamilton, que teria atrapalhado o Oscar Piastri em volta rápida, e o segundo teria sido Kimi Antonelli por não ter tirado o pé o suficiente quando o Verstappen rodou na frente dele, e claro, ainda tinha bandeira amarela. São coisas que vão ser investigadas e logo depois da publicação desse vídeo eles vão emitir a punição ou não, então fiquem ligados quanto a isso. Eu acredito na minha PG no ARB, sendo bem sincero para vocês aqui. E bom, para finalizar o vídeo, vamos falar do que eu espero da corrida. Eu ainda acho que a Ferrari é a favorita, sendo bem honesto. Eu ainda acho que a Ferrari é a favorita. Eu acho que em volta lançada você consegue ter vamos dizer, não necessariamente é o reflexo do que acontece nas corridas, exemplo do Leclerc, que sempre marcava pole position e no final não ganhava. Eu acho que a Ferrari ainda é a favorita, vai depender muito de como que vai funcionar a dinâmica, não só de pit stop, como também da própria largada. Eu acho que se a Ferrari largar bem e ultrapassar a McLaren, ela não perde mais a corrida. E, a depender da estratégia da Ferrari, ela também não perde a corrida. A menos que uma surpresa apareça, como Mercedes saindo lá do fundo e ganhando o GP por causa de alguma coisa, como safety car e tal, ou algo na pista faça isso acontecer, como um detrito, furar o pneu do líder, isso gerar
uma troca de pit stop aleatória, isso mudar tudo, eu ainda acho que a Ferrari é a favorita. E aí vai ficar agora nas mãos dele, o Lando Norris, o homem capaz de tirar uma pole position do Hamilton na Hungria e da própria McLaren de oferecer uma corrida tranquila para ele e deixar o piloto mais leve possível na pista para fazer o seu trabalho. Não é hora de pressionar o Lando, né? É a primeira pole position de um carro não Mercedes, é bom repetir isso. O carro está nas mãos da McLaren, o carro de fato tem um encaixe legal com a pista, pelo que a gente andou reparando nos treinos, ao contrário da Mercedes, por exemplo, que, enfim, sumiu na Hungria. Bom, essa aqui é a minha opinião. Ainda acho que a Ferrari é favorita. Mas, já diria o filósofo, corridas são corridas. Quero saber suas opiniões, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Te vejo no próximo para falar de Fórmula 1, tá? Tamo junto.